Que interessante. E eu lembro uma vez que chegou um pai, né, assim, pra você e falou: ah, você não tem medo do Zeca usar drogas e tal? Como é que foi essa reação pra você? Foi uma situação bem engraçada, porque você já estava quase perto da adolescência, né? É uma preocupação muito grande dos pais. Na minha época, quando eu era adolescente, né, eu fui adolescente numa época em que tinha um livro que se chamava Cristiane F., Drogada e Prostituída. O nome do livro era esse, e que contava a história de uma menina, né, que era drogada e prostituída, enfim. Como se fosse algo ruim. Como se fosse algo muito ruim, né? Uhum. E é ruim, de fato, se parar para pensar assim, Do nesses jeito termos, que tá... desse jeito. Entendi. Mas eu cresci nessa época, então, assim, eu acho que o maior medo dos meus pais era esse, né? E o maior medo que a gente acaba tendo é esse também, né? Poxa vida, você viu nas suas entrevistas também, eu acho que muitas pessoas aqui falam sobre isso, né? Que as mães tinham um pouco essa preocupação. Então, a gente tem um pouco essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Eu fui mãe relativamente nova, então eu conseguia ter na minha memória, né, a minha adolescência e as coisas que eu fiz. E outra, eu me casei muito nova, né? Eu me casei muito nova. Então, quando eu me separei do seu pai, você tinha 2 anos de idade, eu estava, assim, louca para viver a vida. Então, eu fui viver a vida. E nessa época, todas as minhas amigas eram casadas, né? Então, eu tive que fazer amizade com uma galera mais nova do que eu, que gostava de rave. Então, assim, sabe, eu tive essa experiência, né? E eu tinha essa lembrança. E aí, quando o pai do seu amigo falou isso para mim, a minha reação foi chegar para ele e falar o seguinte: olha, mas ele vai experimentar. Eu não tenho dúvidas, né? A não ser que seja uma pessoa que de fato... Porque, lógico, não é todo mundo que experimenta, né? Mas assim, eu sei que ele vai experimentar. Mas medo dele ser um drogado, eu não tenho. Eu conheço meu filho. E é impressionante, Zeca, porque desde pequenininho eu olhava para você, eu falava assim: esse menino não vai ser das drogas, porque a gente tem umas personalidades, sabe, assim, específicas. Eu não sei se é isso, se é uma questão de eu olhar e reparar isso, ou se é o fato de te conhecer mesmo, né? E olhar para você e falar: não, ele não vai ser a onda dele. Eu já sabia. Tinha alguma coisa dentro de mim que eu já sabia. Por mais que ele experimente, ele não vai ficar nesse mundo. Esse drogado que as pessoas falam, né? Que vai se perder e tal, não sei o quê. Não tinha como. Não tem como. Faz sentido. Assim, você, né? Eu não estou falando de outros adolescentes nem nada, né? Porque eu te conheço, você... e a gente já... Eu já vinha trabalhando isso muito, eu acho. Isso é muito interessante, porque... Às vezes, o que eu vejo é que muitos pais acham que conhecem o filho, né? Mas acabam não conhecendo, de fato. Porque, às vezes, tem essa relação de muita intriga, de esconder muita coisa. Aí não tem coragem de falar as coisas que faz. E eu e você, a gente nunca foi assim, né? Eu sempre te contei bastante das coisas que eu fazia, quando eu bebia, quando eu era novo, né? Então, acho que isso ajudou bastante pra você ter esse pensamento de que, mano, eu conheço ele, eu sei o que ele gosta, como é a personalidade dele. E eu acho que isso não vai acontecer. Eu optei por diminuição de risco, né? Diminuição de dano. Assim, no sentido de eu sei que ele vai experimentar. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar do lado dele para ele não ter uma overdose, né? Porque tem muito menino muito legal que vai experimentar a primeira vez. Eu já passei por isso na minha adolescência. Eu tive uma amiga que morreu cheirando loló, entende? Aí imagina a dor da mãe dessa menina. Imagina para nós, adolescentes, na época, ter convivido com isso. Então, assim, eu optei por isso, né? Diminuição de danos mesmo. Por isso que eu falava para você: olha, você vai fazer alguma coisa hoje à noite?
Então, lembra que eu fazia isso? Chamava os amigos Eu todos lembro, e falava, olha, por favor, não tome tanto, bebam água, tá com as amigas, fiquem perto das meninas, não é para deixar as meninas sair, né? Vai junto, volta junto. Eu vou ficar em casa essa Eu noite. vou ficar em casa essa noite, eu não vou sair, qualquer coisa pode me ligar, né? Porque eu sei que numa dessa empolgação tem muito jovem que morre. Né? Por quê? Porque não tem instrução, porque, né, não conhece, não sabe. Então, assim, eu tinha muito esse medo, né, disso acontecer com você ou com seus amigos. Eu falei, isso aconteceu com um amigo seu. Né? E depois que isso aconteceu com um amigo seu, isso ficou mais forte dentro de mim. Né? Eu tenho que trabalhar com a redução de danos. Porque, assim, é claro que para o pai é muito melhor você trabalhar com a possibilidade do seu filho não fazer isso. Não, ele não vai fazer isso. Mas isso não é real. Então, você está trabalhando com uma possibilidade que não é real. Então, é melhor você enxergar a realidade, entender e falar como eu posso estar fazendo. Proteger isso. Para proteger, para que não haja dano, tanto risco, para que não haja, né, que eu possa protegê-lo. Foi essa a minha intenção. Interessante. Muito interessante. Salve, salve, Brita! Você acabou de assistir um corte do episódio completo do Brita Podcast. Eu vou deixar o link desse episódio aqui embaixo para você. Segue a gente também lá nas outras redes sociais para você fazer parte dessa comunidade, para a gente curtir, se divertir, dividir e estar sempre aprendendo algo novo todos os dias.